Olá pessoal, bom dia, eu sou o Cláudio Leitão, ex-secretário de Educação de Cabo Frio. Estou hoje aqui gravando um novo vídeo, porque eu não poderia deixar de me manifestar, após ouvir e ver a coletiva de imprensa ontem dada pelo prefeito Adriano Moreno. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho 40 anos de janela na política. Eu já vi, já convivi, militei, participei de campanhas políticas, já vi várias entrevistas coletivas, mas eu confesso, eu nunca vi nada tão bizarro, nunca vi nada tão patético e nunca vi tanto cinismo e tanta disfarçatez de um prefeito, de um secretário e de um silêncio omisso de outros secretários que estavam ali e que participaram de inúmeras reuniões onde os assuntos que ali falaram, principalmente na área da educação, que era a área em que eu atuava, tinham conhecimento e ficaram ali silenciosamente ouvindo aquilo tudo, e eu fico imaginando o que estava passando na cabeça dessas pessoas, Em primeiro lugar, eu acho importante eu esclarecer algumas questões ligadas à minha relação e à relação com o Adriano, que acabaram impactando no governo, e uma clara tentativa, que eu percebi naquela coletiva, de me desqualificar. Talvez até por medo das denúncias que eu fiz, que são gravíssimas, e eu as mantenho e ainda vou ampliar, porque eu estou descobrindo novos fatos e vou estar em breve entregando novos fatos e novas provas ao Ministério Público. Essa tentativa de me desqualificar é clássica em todo aquele que deve. Desclassifica o denunciante, atribui a ele uma série de defeitos, tira-lhe as qualidades para que a denúncia possa parecer não compreensível e que a denúncia possa parecer descredibilizada. Em primeiro lugar, é importante que se diga que eu sou formado em economia e sou formado em história. E ao longo da minha vida, eu trabalhei em várias áreas. Eu trabalho, aliás, desde os 15 anos de idade. Então eu fui office boy, eu fui bancário, eu fui gerente de banco, eu fui representante de laboratório, sim, como ele falou. Trabalhei na área comercial e de marketing da indústria farmacêutica. Trabalhei mais de 35 anos, sempre com aquela carteirinha azul, que poucos deles ali tiveram na vida. Então, antes de tudo, eu sou um trabalhador. E essa foi a minha primeira vez como experiência em gestão pública. Mas isso não me desqualifica, até porque o prefeito também é prefeito pela primeira vez e a grande maioria daquele secretariado lá também estava secretário pela primeira vez. E eu me qualifiquei ao longo de todo o debate político que aconteceu aqui na cidade. Eu fui candidato a prefeito 3 vezes dessa cidade. Eu me preparei, além da formação de História e de Economia, eu leio sobre Sociologia, sobre Ciência Política, eu leio sobre Filosofia, Antropologia, eu leio sobre atualidades, eu leio sobre Saúde, Educação, Transporte, Turismo, Meio Ambiente. Eu tenho o hábito saudável da informação e da leitura. O mestre Paulo Freire já dizia: o saber do mundo precede o saber acadêmico. Mas eles não conhecem Paulo Freire, eles conhecem outras coisas, não é verdade? Então quero dizer que essa desqualificação barata não se aplica, prefeito. Até porque eu não lhe procurei, o senhor é que me procurou. O senhor é que veio a mim me pedindo para que eu colaborasse com a sua eleição lá atrás, na pré-campanha, porque o senhor via em mim uma pessoa capacitada para exercer o cargo. Eu não lhe pedi nada. O senhor é que foi me convidar e me ofereceu a função. Exatamente por isso, por eu ser professor de história, por eu ser economista e por ter passado 3 eleições onde, durante os debates e as entrevistas, eu mostrei claramente que eu sabia exatamente do que eu estava falando em cada área discutida. Nós tivemos até juntos
de lados opostos em 2016, debatemos juntos. E durante a campanha, uma das minhas tarefas era orientá-lo, era fazer com que o senhor conhecesse um pouco mais das políticas públicas, conhecesse um pouco mais da vivência política do município, que o senhor conhecia muito pouco, que o senhor conhecesse um pouco mais sobre contas públicas, que o senhor também não conhece. Aliás, o seu secretário de Fazenda também não, que é aquele monte de sandice que ele falou na entrevista coletiva de ontem, comprova isso. Então o senhor me convidou, e eu topei, porque eu acreditei em outro projeto, não esse que está aí. Esse projeto que está aí, que é ligado às pessoas que nós derrotamos. Ontem, na entrevista coletiva, eu vi lá várias pessoas ligadas ao governo de Marquinhos que nós derrotamos. Então, eu acreditei num outro projeto de cidade e num outro projeto de governo. Resisti durante esses 9 meses do seu governo, porque eu tinha responsabilidade com o governo que eu ajudei a eleger. Então, essas questões internas que hoje eu denuncio, eu tentei consertar internamente. Mas, infelizmente, ao ver que não havia possibilidade de conserto, eu acabei saindo, porque o senhor sabia que eu iria lhe entregar o cargo. Você, Adriano, sabia que eu ia lhe entregar o cargo. E você fez aquela pantomima de fazer a minha demissão pelas redes sociais e fazer aquela caminhada ridícula em direção ao Banco do Brasil para tentar liberar o pagamento, sabendo que o Banco do Brasil não é um banco de praça, é um banco estatal que não ia permitir uma irregularidade daquela. Ou seja, se o senhor me desqualifica, ou você, aí não é desrespeitoso o tratamento, tanto faz, até porque, como você disse, você me conhece há muitos anos, há quase 30 anos, né? Então, se você foi me convidar, é porque você sabia que eu tinha qualificação. E a Secretaria de Educação, ao longo desse período, foi a secretaria que mais agenda positiva proporcionou ao seu governo. Foi dito lá, inaugurou 3 escolas, ia inaugurar a 4ª, inaugurou 3 Senaps, aumentou a rede, praticamente zerou o déficit de pré-escola. Isso significa sinônimo de boa gestão, que não é mérito só meu, é mérito de uma grande equipe que eu coloquei lá dentro da secretaria, que uma das primeiras tarefas do gestor, do administrador, seja ele público ou privado, é saber escolher a equipe, é colocar as pessoas certas nos lugares certos. Talvez o senhor não tenha feito isso. Então, se há uma área do seu governo onde a gestão foi razoável, de razoável para bom, foi a educação. E só não foi melhor exatamente porque a Fazenda não repassava os recursos que deveriam passar de recursos próprios. E é isso que eu falo. É isso que eu estou dizendo. Eu não lhe disse que o senhor desviou o dinheiro e botou no bolso. Eu não falei que o secretário de Fazenda botou o dinheiro no bolso. Eu falei é que o dinheiro foi desviado para outras áreas da prefeitura. E isso é verdadeiro. O secretário adjunto que estava ali fazendo aquela explanação, numa reunião comigo, com o senhor, ou você, com o procurador-geral do município e com o controlador-geral do município, proferiu uma frase dentro do seu gabinete. A educação está financiando outras áreas da prefeitura. Eu quero que o procurador e o controlador me desmintam se ele falou ou se ele não falou isso na sua frente. Porque ele falou. Pode ser que eles calados estavam e calados ficaram, hoje não tenho a coragem de comprovar isso. Então eu lutei ao longo desses entre 6 e 9 meses para tentar regularizar essa situação e não consegui regularizar. E por isso eu saí. Eu não decretei greve na secretaria. Isso é mentira. É mais uma mentira que o senhor fala. Mostra a nota que eu decretei greve. O que eu fiz foi uma nota em solidariedade aos servidores por não terem recebido, porque isso foi um compromisso seu de campanha, de pagar até o 5º dia útil. E tinha o recurso. Só não tinha porque não foi repassado. Que é só fazer a conta. Se o Fundeb, que é administrado por mim de fato, paga de 70% a 75% da folha, se o senhor transferiu 28% ao longo do quatrimestre, teria dinheiro de sobra para pagar a educação. Ou alguém lá não sabe fazer conta de matemática?
Se pegar os valores do Fundeb e mais os tais 28% em cima do montante que o secretário adjunto falou que arrecadou, tinha dinheiro de sobra para fazer o pagamento, para mandar a merenda das escolas. Sabe por que não pagou? Porque o dinheiro não chegou. Eu tenho as senhas da educação, das contas da educação, mas eu só posso ordenar o recurso que chega. Parece que o senhor prefeito, ou você prefeito, não entendeu até agora a denúncia que eu fiz. Eu não estou falando que os recursos federais não chegaram. Num momento nenhum eu disse que não tinha senha, mas eu preciso que a Fazenda repasse os recursos próprios provenientes de ISS, de IPTU, de TBI e de todos os outros, o conjunto de cestas de impostos que fazem a arrecadação própria. Sem esses recursos, não há gestão. O que aconteceu? Aí o senhor agora diz que não sabe o que aconteceu. Vocês me pediram, tanto você quanto o secretário de Fazenda, que eu ajudasse nesse momento, que eu colocasse recursos do salário e educação exatamente para complementar a folha de pagamento e a merenda das escolas. Se eu não faço isso, a seu pedido e do secretário de Fazenda, essa crise que está aí já teria se instalado há mais tempo. O mês que eu me recusei a fazê-lo, aconteceu o que aconteceu. Essa é a verdade. Ou seja, é muito simples o senhor provar para toda a mídia e para toda a população de Cabo Frio que o senhor repassou o dinheiro para a educação. Apresente os extratos. Apresente os extratos bancários. Ó, tipo esse aqui, ó, vou mostrar para o senhor. Essa conta aqui, ó, chamada Fonte 200. Vou ler aqui para o senhor. Para vocês, Secretaria de Educação 25% ensino. Esta é a conta que tem que ter tem que constar aqui todos os depósitos de recursos próprios para que o secretário possa fazer a gestão. Essa é a conta. E esses são os tais relatórios decimais que o senhor citou, onde fica aqui, ó, mastigadinho. A Fazenda tem esse relatório, está lá um relatório contábil da Secretaria de Fazenda, quanto que ela tem que transferir. Aí vocês vêm com essa contabilidade criativa de 28%, querendo dizer que esse dinheiro foi passado para a educação? Eu não entendo de contabilidade quanto o secretário adjunto, realmente eu não entendo. Mas eu sou economista e eu conheço orçamento público. Quem não conhece, talvez, seja o seu secretário de Fazenda, e o senhor, ou você, que acha que a prefeitura é caixa único, que não existe lei orçamentária. A contabilidade pública, ela exige que se cumpra as leis orçamentárias em todas as áreas, e a educação é uma delas. Quando ele fala ali de empenhado liquidado, faltou o pago, porque o TCE, de fato, ele permite que você lance ali o que é empenhado e o que é liquidado, mas ele também quer que o dinheiro chegue pelo menos uma parte, para que seja compensado depois. O problema é que não estava chegando nada. Olha aqui o exemplo. No mês de fevereiro, por exemplo, os tais repasses decimais que vocês não aceitam, que está no TAC, somaram 12.136.000, ó, os 3 repasses decimais. Aqui ao lado foi o total de créditos, só creditou 1.700.000. Então, só no mês de fevereiro, houve um déficit de 12 milhões negados à educação. Agora, imagina, como o secretário, prefeito, vai fazer a gestão se o dinheiro não entra? Quando o MP fala de que o repasse tem que ser mensal, é por isso que sem dinheiro não há gestão. Então, esse entendimento, esse suposto entendimento diferente que o TCE tem, ele também não permite que esses recursos não cheguem e só compensem ao final do ano. O senhor já imaginou se o senhor não repassar em janeiro, fevereiro, março e abril e for repassar tudo no final do ano, inclusive no final do ano onde a arrecadação cai? Contabilidade criativa, aquilo ali não é a realidade, aquilo ali é o contábil. O próprio secretário falou, mas não é o financeiro. Não é o financeiro. Sem financeiro,
não há gestão. Então eu tenho as senhas para gerir o recurso para chegar. E a obrigação da Secretaria de Fazenda é fazer com que esse recurso chegue na educação. E isso não chegou. E isso eu vou provar. O senhor, em breve, o secretário de Fazenda também, deve receber uma visita na Fazenda do grupo de promotores do GAEDUC, que é um grupo de promotores do Ministério Público do Estado especializado em investigar o orçamento da educação. Existe um inquérito aberto em outubro de 2018 para investigar a execução orçamentária do município. Vamos ver quem tem razão. Durante o ano de 2018, não foram repassados todos os recursos que estavam lá, não. Essa contabilidade criativa vai aparecer. Aliás, o secretário chegou a dizer isso durante a coletiva. Ele falou, tem aqui 7 milhões, que é do salário educação, que nós colocamos aqui. Se o TCE entender que não deve, nós vamos retroagir. Ué, está confessando que fez errado, que colocou recurso do salário educação, que pediu emprestado para devolver e não devolveu, colocou ali? Ah, se não der 33%, dá 31%. Ué, pode enganar o TCE, pode enganar o Ministério Público, que cobrava sistematicamente a execução orçamentária assinada no TAC? Se informou 33 e agora vai informar 31, fraudou o relatório sim. E não é só salário e educação, prefeito. Não é só salário e educação, secretário. Vocês pediram um empréstimo de 3 milhões e 800 ao Fundeb e precisa ser devolvido. Então, além desses 7 ou 9 milhões, porque durante 2019 teve mais 2 milhões e meio, o Fundeb também está ali, contabilizado como recurso próprio, está lá no Ministério Público. Talvez o secretário de Fazenda tenha esquecido, aliás, ele não tem